ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele nos tem dado sabedoria, entendimento, nos protegido, nos guardado. Temos mais que agradecer. Até aqui, o Senhor, na sua infinita grandeza, no seu infinito poder, tem cuidado das nossas vidas. Que os senhores possam serem visitados. Prepare aí um copo com água, para que no final possamos participar desta bênção. No livro de Mateus 11, Altíssimo, Eterno Criador, Santo Espírito, nos dê entendimento, meu Senhor, da Tua Palavra, para que nós possamos compreendê-la e colocá-la em prática no nosso viver diário. Senhor, no livro de Mateus 11, versículos de 11 a 14, o Senhor fala: entre os nascidos de mulher, não há ninguém como João. E as pessoas conhecem a vida de João só durante o seu curto ministério, que durou muito pouco. Mas eu ainda falarei da vida de João, porque vale a pena. João falava a verdade. O compromisso do João era unicamente com a verdade. As pessoas que ouvissem as mensagens do João, se não tivesse interesse pela salvação, se não gostassem de ouvirem a verdade, eles saíam imediatamente. E hoje as pessoas contribuem para que os líderes pregam as inverdades dentro das igrejas. Porque os pastores descobriram o ponto fraco das pessoas que estão nas igrejas. Eles não gostam de ouvirem a verdade. Vejam, senhores, muitas vezes nós queremos compadecer daqueles que estão sendo enganados dentro das igrejas, mas inutilmente, porque no fundo eles não querem, na sua imensa maioria, eles não gostam de ouvirem a verdade. A verdade os incomodam. E os pastores pegaram o ponto fraco das pessoas, porque eles sabem, se forem pregar a verdade, as pessoas não gostam, os crentes não gostam, e aí eles pensam: quem é que vai pagar os meus vencimentos? Quem é que vai botar gasolina no meu carro? Dar uma boa casa para mim morar? Então, no fundo, as pessoas que estão dentro das igrejas contribuem, colaboram
para que os líderes pregam as inverdades. Porque no fundo são isto que os satisfazem os seus egos. Eles gostam, deleitam com as inverdades. Por isso os ministérios estão cheios, superlotados. No livro de João 6, versículo 67, quando Cristo começava a falar as verdades mais afinco, as pessoas retiravam. E aí ele perguntou para os discípulos: olha, vocês também não querem ir? E eles disseram: Senhor, por mais que estas mensagens sejam duras, essas palavras são difíceis de ouvir, mas só o Senhor é que tem a vida eterna. Só nestas palavras podemos encontrar a vida eterna. Que palavras são estas? Santo Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho sem mistura, o Evangelho não contaminado. Este Evangelho é o Evangelho que eu tenho me esforçado para trazer aqui. E o que mais me encoraja a continuar editando estes textos são o número de visualizações que eu tenho em cada um estudo. É muito baixo o número de visualização, e isso me encoraja, me dá ânimo de saber que eu estou na direção certa. Porque poucos querem ouvirem a verdade. Muitos neste canal, louvado seja o Senhor, já estão acostumados com as verdades que eu tenho pregado aqui. E honestamente falando, eu sou bastante desanimado com a salvação das almas que estão ouvindo este Evangelho contaminado. Que o Senhor permita que eu esteja enganado. Este Evangelho que está sendo pregado, eu já disse aqui por várias vezes e continuarei a falar, ele não tem poder nenhum para salvar as almas. Que Evangelho é este? Eu irei interpretar esta besta de 2 chifres. É o Evangelho do querubim. É o Evangelho contaminado. É o Evangelho que não tem poder nenhum de salvação. Se eu cresce nesse Evangelho, se eu acreditasse que este Evangelho que está sendo pregado nas igrejas fosse um Evangelho verdadeiramente recomendado pelo Senhor, eu estaria pregando esse Evangelho. Meu canal tinha milhões de visualizações. As igrejas minhas estariam lotadas, porque pensa em alguém que o Senhor me concedeu o dom de dirigir igrejas. Nas igrejas que eu passo os cultos,
são cheios. E eu não vou me aproveitar desta autoridade que o Senhor me concedeu, dos dons que o Senhor me outorgou para pregar este falso evangelho, devido à minha experiência que eu tenho com o Senhor, a minha convivência com o Santo Espírito. Este não é o verdadeiro evangelho. E esta grande multidão que estão dentro das igrejas dificilmente serão arrebatadas para a glória. Então vejam, senhores, eis o porquê, pregando este falso evangelho, a Universal 8,5 milhões de membros, Adventista 22 milhões, Assembleia mais de 22 milhões, Mormons 16 milhões, pregando este evangelho, o evangelho contaminado, o evangelho da besta, o evangelho do querubim. Por que os senhores não compreendem? Porque eles misturam as verdades com os enganos. Em se tratando do evangelho da salvação, nós é que temos que separar o trigo do joio. O Senhor não vai fazer isto por nós. Nós é que temos que ver o que é verdade e o que é engano. Então nós é que temos que fazer esta distinção, esta separação. O Senhor não faz por nós. E eu não creio que este evangelho vai salvar estes milhões de pessoas que estão dentro destes ministérios. Permita ao Senhor que eu esteja errado, porque no fundo as pessoas que estão dentro das igrejas estão contribuindo para receberem este evangelho enganoso, este evangelho fraudulento, este evangelho do querubim, porque a verdade os incomodam. As verdades os incomodam. E eis o porquê. Os ministérios estão cheios. Porque se for pregar a verdade, se os pastores pregarem o verdadeiro evangelho, as pessoas não gostam. Eu já dirigi igrejas e quando começava a pregar com as mensagens mais pesadas, o líder logo chamava a atenção: não faça isso, porque no fundo são as almas que pagam os meus salários. Não faça isso, porque senão o Senhor vai ficar na igreja sozinho. As pessoas que estão dentro das igrejas estão contribuindo para este evangelho do engano, o evangelho do querubim, o evangelho da besta ser pregado. Então as igrejas, as almas, elas não querem no fundo ouvirem a verdade. A verdade dói e eles não querem ouvir. Por isso eles preferem pagarem para ouvirem os enganos, as meias verdades.
E eu não acredito, reprisarei, que este falso evangelho vai salvar estes milhões de pessoas que estão dentro das igrejas. Porque no fundo, as pessoas que estão dentro das igrejas, elas são responsáveis pela propagação deste falso evangelho. Agora imagina os senhores, o querubim, ele foi expulso da glória por causa das inverdades, das mentiras. E nós conhecemos muito pouco que ele aprontou na glória. Mas certamente ele misturava as verdades com as inverdades. Ele misturava as verdades com os enganos. Eis o porquê ele confundiu a mente dos anjos, misturando a verdade com as inverdades. E este evangelho, quando nós misturamos as verdades com as inverdades, é o evangelho do querubim. E honestamente falando, com o Senhor, com a Senhora, os senhores acreditam que o querubim vai colaborar, contribuir para que almas sejam salvas para a glória? Jamais, jamais. Ele quer que através deste falso evangelho as pessoas sejam enganadas e que vão para o mesmo lugar que está determinado para ele ir. Então, este evangelho, quando misturamos as verdades com as inverdades, é o evangelho do querubim. É a mesma tática que ele usou na glória para enganar a terça parte dos anjos, misturando as verdades com as inverdades. É o evangelho do número 666. É o evangelho da besta. O querubim usou esta prática, esta tática na glória, misturando a verdade com a mentira. E este evangelho dele aqui, essa é a tática que ele usa aqui, misturando as verdades com as inverdades, para levar milhões à perdição, conforme ele fez na glória. E o Senhor, a Senhora que está ouvindo estas mensagens, não pode contribuir para este evangelho do engano continue a ser propagado. Dá o seu dinheiro, o seu dízimo, para ouvir este falso evangelho, que não irá levar as pessoas a lugar algum. O evangelho da besta, o evangelho do querubim, falso evangelho. Se eu realmente acreditasse que este evangelho que está sendo pregado, estou reprisando, porque vale a pena, fosse o verdadeiro evangelho, que estas almas estivessem sendo preparadas verdadeiramente para a glória, eu tinha inúmeras igrejas. As minhas igrejas eram todas lotadas, mas no fundo
eu não acredito, honestamente falando, com o Senhor, com a Senhora, devido à minha experiência com o Senhor, devido à minha experiência com o Santo Espírito, não acredito que este Evangelho que está sendo pregado pode salvar estas almas. Porque, no fundo, as almas que estão dentro das igrejas estão contribuindo para a pregação desse falso evangelho, porque, no fundo, a verdade machuca eles não querem ouvir, preferem pagarem caro para ouvir o evangelho do engano, o evangelho do erro, o evangelho contaminado. Que isto não possa estar acontecendo com o Senhor, com a Senhora, escrito aqui neste canal. Então, o Senhor disse: entre os nascidos de mulher, não há nenhum como João. Por quê? João falava a verdade. João foi educado na verdade. E eis o porquê, esse grande elogio de Cristo para João, que falava a verdade, gostava da verdade. Poucos queriam ouvi-lo, porque João, o evangelho de João, foi o evangelho verdadeiro. As mensagens de João foram mensagens verdadeiras. Que os senhores possam serem visitados. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água. Aqueles que participarem desta água, estiverem participando deste propósito, que eles possam ser ricamente visitados e abençoados para a glória do teu santo nome. Vamos participar? Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Visita a vida deste homem, desta mulher. Visita os caminhos deste homem, desta mulher, desta família, que tem assistido, que tem dado crédito a estas mensagens. Porque o propósito do Senhor nesse canal, aqueles que creem irão ver a glória do Senhor. Exaltado seja a glória do seu nome, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito. Abraça este homem e esta mulher com a tua bênção, com a tua graça, com a tua proteção, para a glória, para a honra, louvor e autoridade que está na glória do Cordeiro, para sempre, para sempre, para todo e sempre. Senhor, te abençoe a você. Abençoe também seu caminho, que você possa ser feliz no seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.